espiritualidade nesse momento que envolva a nossa irmã Paula, seu mentor aí, o Erasmo, né? Possa estar presente, auxiliando. Enfim, que tudo corra na mais perfeita hora. Antônio de Oliveira, amigo, companheiro, nos ampare. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Divino Mestre, as nossas ofensas, e nos perdoando aqueles que nos têm ofendido. Não nos deixes cair em tentações, mas livra-nos de todo perigo e mal. Só vós é o reino, o poder e a glória para tudo sempre. Seja bem-vinda, Paulo, fica à vontade. Vamos lá, tudo bem? Boa noite a todos. Muito obrigada por esta oportunidade de realizar o trabalho de luz, para que possamos iniciar a peça licença. Amado Senhor, seja possível estarmos todos envolvidos em Seu nome e que os trabalhadores espirituais também estejam presentes, nos inspirando, doando fluidos balsâmicos e salutares, discernimento, lucidez mental, para que possamos compreender o ensinamento dos Espíritos. Que Erasmo esteja presente em mais este trabalho de luz, me orientando, para que as minhas palavras adentrem os corações de meus irmãos e todos nós possamos compreender melhor o caminho que podemos traçar para chegarmos a Ti. Graças a Deus, graças a Jesus. A palestra de hoje segue com o Livro dos Espíritos e nós continuamos com a questão 159. Kardec então questiona os espíritos se, quando o espírito adentra o mundo espiritual, em determinado momento ele reconhece que está no mundo espiritual e como é que ele se enxerga, qual é a consciência que ele tem de si mesmo. Kardec, então, conversando com os espíritos, eles explicam que no momento em que ele se reconhece no mundo espiritual, aquele que fez o mal, ele tem vergonha do que ele fez. Mas para o justo, estar no mundo espiritual é um alívio. É como se ele estivesse retirando um grande peso de cima das suas costas. Ele realmente se sente completamente aliviado e em paz com tudo que aconteceu na sua existência física. Mas nós vamos nos lembrar que Leon Denis também nos esclarece melhor esta questão quando ele lembra que o perispírito de cada um de nós traz registrado tudo que nós fazemos enquanto seres encarnados. Então, todas as minhas ações boas ou más ficam registradas no meu perispírito. Consequentemente, quando eu deixo para trás o meu corpo físico, o que é que fica à mostra? O meu perispírito. E, portanto, todas as cenas dos meus atos bons ou ruins ficam à mostra para quem quiser visualizar. Se eu cometi algum crime, o perispírito registrou. E eu abandonei o corpo físico, o perispírito está mostrando este crime para todos. O livro de André Luiz, agora qual é o livro? Eu acho mesmo que é O Nosso Lar, que tem uma moça que cometeu diversos abortos e ela tenta adentrar a colônia de elevação, colônia espiritual. E ela então é repelida, eles não permitem que ela adentre. No livro ele ainda fala que é como se o perispírito dela estivesse com várias manchas, perfeito, várias manchas. E aí Leon Denis explica que realmente fica visível, as próprias imagens ficam visíveis. Então nós deixamos registrado o que fazemos. Por isso então que nesta questão do Livro dos Espíritos, 159, eles falam que aquele que cometeu o mal, ele se envergonha. Por quê? Estão todos vendo. Todos vão visualizar o que ele fez. É por isso que dependendo do local para onde ele se transporta, muitos correm atrás dele, tentando se vingar, tentando pegá-lo. Ah, seu suicida! Eles gritam todos. Mas como que todo mundo sabe que eu me suicidei? Porque fica
ímpio, o justo, aquela pessoa que por mais dificuldade que tenha tido no plano físico, se esforçou para realizar o bem, se esforçou para fazer caridade, aquele que adotou uma criança, com todas as suas dificuldades, visitou os enfermos, trabalhou com a evangelização. Então são diversos atos do bem, diversas coisas boas que as pessoas fazem enquanto seres encarnados. É lógico, cada um de nós, com o mal que ainda existe em si, né, em decorrência da sua limitação moral, da sua limitação espiritual, mas se esforçando para produzir o bem. E tudo isso também fica registrado. É por isso que, se despojando do corpo físico, ele sente um alívio enorme. Ele sente, então, uma sensação prazerosa de estar adentrando, claro, um lugar um pouco melhor. Porque ele não vai passar, não são todos que passam pelo umbral, mas apenas aqueles que precisam resgatar, que precisam se depurar, que precisam se arrepender. Aqueles que já melhoraram e trabalharam muito aqui na Terra podem ser deslocados para um local melhor e se sentem satisfeitos com isso. A outra questão, 160, ele fala do reencontro. Muitos de nós se questionam, principalmente quando nós tivemos aquela conversa um tempo atrás, fora. E eu também passei por um questionamento quando perdi um ente querido incrível. E nós começamos a nos questionar, nós falamos, mas será que eu realmente vou ter a possibilidade de reencontrar esta pessoa que já estou sentindo saudades? Ela acabou de partir, mas eu já estou sentindo saudades. Eu sei que eu vou viver, enquanto eu viver, eu sentirei saudades desta pessoa. Eu fico me questionando, falo assim, meu Deus do céu, mas será que eu vou mesmo conseguir reencontrar? Tem uma outra chance para nós nos abraçarmos, para nós nos envolvermos? E eles comentam que sim, que nós podemos, inclusive a resposta que eles fornecem para Kardec é que reencontra imediatamente no plano espiritual. Na hora de fazer a passagem, a pessoa está esperando. Exatamente, é o que ele vai responder. Eles respondem isso. Aquelas pessoas que nós tivemos afeição por eles e eles nutriram afeto por nós, foi uma coisa recíproca, nós encontramos imediatamente. Eles são chamados então de nossos amigos. E estes nossos amigos, eles nos encontram, nos recebem no mundo espiritual e fornecem ajuda para nós nos desvencilharmos da matéria. Que lá na frente eles vão falar de perturbação, a gente vai entender melhor, mas então, como nós ainda estamos sofrendo por este envolvimento com a matéria que deixamos aqui, eles nos auxiliam para nos desvencilharmos completamente da matéria. Então ele explica, fala assim que, olha só que incrível, nós podemos reencontrar aquelas pessoas que nós tivemos contato aqui na Terra e perdemos de vista. Agora pensem, quantos e quantos seres no decorrer da nossa vida nós conhecemos, até tivemos afeição, mas nós perdemos de vista. De repente eu me casei, eu estou cuidando da minha família, eu não consigo mais entrar em contato com as minhas amigas da escola. De repente eu precisei mudar de cidade, por algum motivo, todos que estavam na outra cidade nunca mais eu vi. De repente, não sei, eu trabalho tanto que eu mal tenho tempo de pensar em ver meus parentes. Quem dirá os meus amigos, realmente eu não tenho tempo de tanto trabalhar, são meus compromissos. Aí eu estou falando aqui com vocês, e eu não sei porque está me vindo na cabeça, então eu vou falar, porque deve ser coisa do mentor. Não sei se tem a ver com vocês ou comigo, mas está falando aqui para mim da professora do primário. Tem a ver com alguém que está aqui? Já a gente vai descobrir. Falando da professora do primário, pode ser até com desencarnado, né? E aí tá falando assim, olha, lembra daquela professora do primário? Aquela professorinha que te recebia na porta? Aquela criatura tão linda que você adorava e que você tinha admiração, você nutria um encanto por ela, era aquela professorinha, e de vez em quando, sei lá por que você lembra dessa e fala, nossa, nunca mais na vida eu vou rever aquela pessoa
não sei para quem foi esse recadinho básico. Tem a ver com o senhor? Não me diga. Pode ser, porque tem uma professora primária, que até hoje eu não esqueço. Ah, foi pro senhor, tá? Olha, foi pro senhor. Eu tô muito médium hoje, gente. O nome dela nunca esqueci, Elza Ré Martins. Eu fiquei arrepiada. Eu não esqueço dela até hoje. Porque eu tava Faz tempo, falando. hein? Não, ela não esquece. Do primário para hoje faz tempo. Nossa, então é com o senhor. Ele falou assim, então, é isso que acontece e são, olha que incrível, e são esses afetos que nós construímos desde a nossa infância e é dessas pessoas que eles estão falando. Nós perdemos de vista por uma série de circunstâncias. Nossa, você foi lembrar dessa pessoa, agora falou de mim. Olha só, gente, quando eu era pequena, acho que é para o senhor não ficar sozinho nessa empreitada, eu acho que eu tinha uns 7, 8 anos, meu marido não sabe disso. Eu tinha uns 7, 8 anos e eu não tinha amiguinhos, porque eu morava numa avenida movimentada, minha mãe não me deixava sair para brincar. E aí eu ficava lá no portão, às vezes, um tempão olhando, e passava o carteiro. Você sabia disso? Não. O carteiro era Alfredo, o nome do carteiro, gente. Alfredo. E ele era muito simpático, aquele carteiro. Eu acho que eu já sabia até a hora que o carteiro passava. E ele ficava conversando comigo, porque eu era igual a Agnes, falava pelos cotovelos. E ele dava confiança para mim. E ninguém dá muita confiança para criança tagarela, né? E ele dava confiança para mim. E eu conversava ali com ele uns minutos, eu ficava toda feliz, pegava a carta e ia embora. O Alfredo. E eu lembrei agora do Alfredo, gente, que eu não me lembrava mais. Então são esses que também nós vamos reencontrá-los. E aí Erasmo está mandando para mim uma imagem de um campo, então imaginem aí. É um campo muito lindo, muito verde, amplo, com algumas flores maravilhosas, algumas árvores lindíssimas e muitas pessoas sentadas, estudando e lendo. E é por aí que nós reencontraremos essas pessoas. Essas pessoas estarão por ali e nós encontraremos com elas. Vínculo, nada? Como é que você explica que até Como hoje que eu pode? lembro dela? Eu também me lembro do carteiro. Uma coisa que você não... É algum tipo de afinidade, algum tipo de afeição gratuita que nós nutrimos por essas pessoas. Vocês também devem Quem é a ter. professora mesmo que você está falando? O senhor também No primeiro lembrou? ano, a dona Odete, entendeu? Eu conheço ela pelo perfume. Outro dia estava eu e um colega meu que estava lá, ele faleceu. O Mauro, ele da base aérea, depois ele entrou no metrô. Nós chegamos no Banespa, eu trabalhava na coordenadoria. Ao cheiro do perfume da dona Odete, nós olhamos, tá aquela velhinha lá. Não me diga que era ela. Ela tinha vindo de. Como é que se fala, meu Deus do céu? Franca, lá, que ela veio resolver os problemas no Banespa. E o senhor? Faz tempo O senhor também, ela já foi. conheceu? Mas o senhor conheceu? Conheceu pelo perfume. Então é isso que vai acontecer segundo os... Olá, boa noite. Segundo os espíritos aqui esclarecendo para Kardec. Eu acho que eu perdi só um pedacinho. Ele fala assim, que nós vamos ver então as pessoas que estão na erraticidade, no mundo espiritual, e nós também podemos visitar os encarnados. E isso é muito legal, porque nós ficamos pensando naqueles que partiram e nos traz um certo contentamento pensar que iremos nos reencontrar com eles na nossa passagem, na nossa mudança de plano. Porém, existe uma coisa que fica nos segurando na Terra, que é a lembrança daqueles outros que vão ficar. Ao mesmo tempo que nos traz contentamento o reencontro, nos traz um pesar muito grande deixarmos aqueles que ficarão. Então eles esclarecem, calma. Vocês reencontram aqueles que foram antes de vocês, que vocês conheciam e que desencarnaram antes, e vocês poderão visitar. E aí é claro que Erasmo ainda lembra dos outros livros, principalmente aí os livros de André Luiz, que vão falar muitas coisas, explicar muitas coisas do mundo espiritual, e é sempre com supervisão, com permissão dos espíritos superiores. Você não quer voltar mais. Até porque o senhor lembra de alguns livros que eles falam assim, que a saudade era tanta, que a vontade de ficar com
anos, era tanto que fugiu lá da colônia do tratamento, né, minha irmã? E foi lá, voltou para o ambiente doméstico completamente perturbada, porque estava fazendo tratamento para realinhar, voltou para o ninho doméstico, e lá naquele ambiente onde ela estava desalinhada, o que foi que ela fez com os familiares? Acaba de complicar tudo. Acaba de complicar tudo. É um que chora de um lado, é o outro que grita do outro, é o outro que passa mal, é dor de estômago e é dor de cabeça, porque todos somos médiums, uns muito ostensivos, outros só um pouquinho, mas todos vão sentir a presença dos espíritos, e eles começam a sentir a própria desarmonia do espírito, que não está realinhado, e começam a sofrer no ambiente doméstico, começa a passar mal. Acaba que vira, então, uma obsessão dupla, de um lado sofre, do outro lado sofre também. Então, o correto é aguardar. Diz que fazem solicitação, pedem permissão, não vão visitar se não estão apropriados para isso. Se estão naquela necessidade louca de voltar para casa, sofrendo com ansiedade, com angústia, não vai, precisa se tratar primeiro. Então nós não sabemos qual é o tempo que leva, porque depende de cada pessoa, da evolução de cada um, esta permissão de visitar os encarnados. Mas sim, é possível que possa visitar os seus familiares. Tanto é que alguns livros e filmes, quando eles estão ali respeitando tudo direitinho, se alinham, e quando voltam, eu não vou lembrar do filme, mentor, mas o mentor está mandando aqui para mim, dizendo, você lembra daquele filme? Quando ele voltou para o lar, ele encontrou os netos. Quando ele desencarnou, a filha era assim, jovenzinha. E quando ele volta, ela já está casada, ela já tem os filhinhos dela. Então o que acontece? Passou um bom tempo, levou anos para que ele pudesse sair de lá e visitar aqui. Deu tempo da moça terminar o crescimento, desenvolvimento, ter seus filhos, para que ele fale, nossa, mas agora eu já tenho até netos. Então leva um tempo para isso acontecer. Mas os tempos são diferentes. Exatamente. Para eles lá é um piscar de olhos, para nós aqui anos. Então, o que eu via, os tempos é muito diferente, muito diferente. O Erasmo está falando aqui do Amor Além da Vida, que é um filme muito conhecido e que nós conseguimos ver essa passagem, essa mudança do tempo. Quando a mulher dele fica sofrendo pelo desencarne dele e dos filhos, nós conseguimos acompanhar até pela mudança física dessa atriz, né? Então a gente consegue acompanhar essa mudança. Mas para ele que está, para o pai que está lá no plano espiritual, para ele é uma coisa assim de umas horas, igual o senhor está falando. E aí Kardec explica aqui para nós, faz um adendo, explicando o termo erraticidade, que eu fiz questão de usar do jeitinho que ele fala no livro. E a gente acaba lendo muitos livros. Ele explica aqui, a erraticidade é o intervalo entre as reencarnações. É o período que ele permanece no mundo espiritual. Então nós falamos, né? Está na erraticidade. Ele está lá no plano espiritual aguardando por uma nova reencarnação, nada mais é do que isso. Fechamos esta questão, que essa questão foi excelente, porque essa questão nos traz consolação, nos traz um certo alívio, um conforto, sabermos que iremos reencontrar os que estão lá e poderemos visitar os que estão aqui, ou seja, nós não nos afastamos daqueles que amamos, nós nunca perdemos os nossos afetos. Erasmo ainda fala, antes de você mudar de questão, lembra que é muito importante lembrarmos que pode acontecer pelas necessidades evolutivas, cada um de nós vai ter sua necessidade evolutiva, estarmos em ambientes diferentes e ficarmos então distantes por um período de tempo. Então vamos dizer assim, ele está esclarecendo. Vamos imaginar que eu amo um tio. Nossa, eu sou apaixonada por esse tio, eu tenho muita afinidade com ele, sempre gostei desse tio. Porém, o meu tio, ele caminhou por
pessoas indevidas e se envolveu com o vício das drogas. Será que quando ele desencarnar, ele vai estar, vamos dizer que ele vai na minha frente, ele vai estar me recebendo, luminoso, de braços abertos lá no mundo espiritual? Pode ser que não. Por quê? Porque dependendo do que ele fez, no que ele se meteu, estava envolvido com vícios das drogas. Eu não falei, não são todos que vão do tempo também que ele desencarnou, talvez, e eu né? vou desencarnar. Mas vamos dar um exemplo aqui, que ele desencarna e ele precisa passar uma temporada no umbral, por causa dos males que ele fez para si mesmo e para os outros. Porque três coisas que podem nos fazer passar uma temporada: fazer o mal para nós mesmos, o mal para o nosso semelhante, ou agredir a própria lei de Deus, fazer o mal para a espiritualidade. E aí ele foi passar uma temporada lá, logo eu desencarnei, vamos falar assim, ele está lá e desencarnei. Ele vai estar me recebendo lá? Porque ele está no umbral, resgatando. Então também vamos dar um exemplo melhor que esse. Poxa, tem uma tia que ela faz obra assistencial desde 15 anos. A minha tia é freira. A minha tia é uma pessoa maravilhosa. Sério, minha tia é uma senhorinha que já não precisa cumprir os trabalhos lá com a igreja, mas ela ainda trabalha com outras várias senhorinhas realizando obras sociais. Essa tia vai desencarnar, vai diretão assim, não vai para o lugar que eu vou, que eu estou tentando ser boa. Ela não, ela já é melhor que eu, então ela já pulou. Aí ela já foi lá para a coluna de elevação, eu estou indo para correcional, gente. Oi, moça, boa noite. Tudo bem? Boa noite. Eu já falo com o povo, tudo amigos, meus amigos. Então vamos dizer que eu tô indo para a colônia correcional, essa aqui, ó, onde vai quase todo mundo que está querendo ser bom. E ela já está na elevação lá, gente. A gente vai se encontrar, ela vai me receber? Não, porque ela está em outro lugar. Outro plano, né? Outro plano. Então é o que Erasmo está falando. Dependendo da elevação de cada um, nem sempre vão se reencontrar assim de pronto, mas tudo pode acontecer na espiritualidade. Mas aí deixando claro que sim, os afetos sempre podem se reencontrar novamente. Agora sim, vamos mudar. E aí a gente vai lá para aquela parte da perturbação. E aí ele fala sobre as mortes violentas. E nós vamos lembrar o seguinte. Vamos pensar aí, o exemplo que ele vai utilizar é de um acidente de carro. E sim, nesse momento, possivelmente nós vamos atrair aqueles que passaram pelos acidentes de automóveis. Mas, vamos lá. Vamos dizer que um jovem ali de uns 20 anos, completamente imprudente, ele estava alcoolizado, pegou o carro do pai e saiu nervoso, dirigindo. Qual que é o máximo que dá para chegar aqui? Falou que 140 já está bom. Boa noite, meu senhor. E aí nessa, infelizmente, houve um acidente e ele desencarnou, e isso a gente vai considerar então uma morte violenta. Vamos dizer que com 20 anos ele era super saudável. Ele não tinha doenças orgânicas. Ele estava com plena vitalidade dos seus órgãos e funções. Então, Kardec, lá junto com os espíritos, traz para nós no livro assim: numa morte violenta, os órgãos, eles não se enfraquecem em decorrência da idade e nem de doenças. Concordamos? Concordamos. Porque ele era muito jovem e eu disse que ele não tinha doença nenhuma. O meu vozinho, que tinha 97 anos e desencarnou, progressivamente ele foi perdendo a sua vitalidade. Até que os laços que prendem o perispírito ao corpo ficam finíssimos. Então vai, ó, um dia bate asa igual um passarinho. Simplesmente se soltou, né, meu irmão? Porque pouco a pouco foi perdendo esta vitalidade e fica fininho. Então daqui a pouco solta, morte natural. Nesse caso, os laços estão fortíssimos. Então, ele vai sofrer muito. Ele vai ter um abalo muito grande
E aí Kardec usa a palavra, aí ele ainda explica mais, gente, que eu tô aqui louca e esqueci de falar, ó. Ele ainda fala que a separação, deu uma batida de carro, a separação da alma, então a alma saiu do corpo, e a extinção da vida orgânica, então, da vida orgânica, a morte do corpo, acontecem ao mesmo tempo. Então, morreu o corpo e saiu a alma, tudo ao mesmo tempo. E normalmente esse tempo é curto, por causa daquela pancada, foi, vamos dizer, foi quase que imediato. A alma saiu, morreu o corpo. Por isso, que agora sim ele usa o termo, ele é pego de surpresa, a perturbação é muito grande, porque ele não estava esperando que aquilo ia acontecer. Ele era imprudente, mas ele não foi um suicídio. Ele não estava esperando que isso acontecesse. Sendo que no suicídio acontece a mesma forma, é considerado morte violenta. Ele é pego de surpresa e a mudança de plano físico para o plano espiritual acontece de forma brusca. Ele sofre de muita perturbação. Aí ele fala que a intensidade e o tempo dessa perturbação, desse sofrimento, dessa agonia, desse alvoroço, é muito variável. Vai depender do grau de elevação do espírito. Porque tudo bem, eu falei aqui do caso do moço que era imprudente. Mas vamos dizer que um jovem senhor, ele está voltando do trabalho para casa e acontece um acidente lá na Dutra, que a gente vive pegando. Ele não estava cometendo nenhuma imprudência, ele só estava voltando para casa. Mas ocorreu esse acidente e ele estava em plena vitalidade orgânica. Então, ele também vai passar pela perturbação. Porém, depende do grau de elevação do espírito. Eles vão falar isso aí mais para frente ainda nesse capítulo. Mas quer dizer que se este homem era bondoso, era digno, era um bom pai de família, ele estava tentando fazer o seu trabalho corretamente, era um cara do bem, a perturbação dele vai ser mais curta que a do outro. A perturbação mais longa vai estar relacionada ao apego da matéria e viciações. Então, quanto mais apegado à matéria, quanto mais apegado aos vícios, eu falei que o outro tinha se embriagado, não falei? Então, aí a perturbação será mais longa, ele vai sofrer mais. Alguém tem alguma dúvida sobre essa questão? Porque eu vou mudar para a próxima. Porque houve a morte do corpo físico, mas o perispírito ainda está ligado. Então, todos esses vícios ligados à matéria, esse apego material ainda está nele. Ainda está nele. E aí ele vai passar por essa perturbação, enquanto ele depois eles vão explicar direitinho, mas ele vai passar por essa perturbação enquanto o perispírito ainda estiver ali, porque vai levar um tempo para soltar completamente. Mas ele falou que o tempo de saída da alma e da morte orgânica é praticamente o mesmo, acontece praticamente ao mesmo tempo. É um pouco confuso, mas é complexo. Mas deu para entender, gente? O suicídio também. O suicídio violento. também. Ele vai falar. Também tem esse baque. Isso. Ele trata como morte violenta. Ele fala, inclusive teve uma aqui que até eu fiquei na dúvida. Eu falei, ô mentor, eu não estou entendendo. Ele me explicou, do mesmo jeito que ele falou para mim, eu vou falar para vocês. Ele fala de suicídio, ele fala sobre ferimentos, e aí eu imaginei ferimentos. Pensem que a pessoa está lá, foi a mesma imagem que veio para mim, tá, gente? Ele está lá trabalhando na fábrica. E aí, de repente, ele se fere, ele como se estivesse perdendo um membro. Eu vi alguma coisa desse tipo. Esse tipo de ferimento leva à morte, e aí é morte violenta também. Então foram acidentes, suicídio, ferimentos, derrame cerebral entra aqui. Se ele morrer de um AVC, é morte violenta. E o último termo que eu nem me lembro, porque eu realmente não entendi, aí eu não gravei, quer ver?
Tá aqui, não, tá na outra. Aqui, ó, desgosto. No caso do desgosto, o que eu consegui entender, e aí a gente vai lá pro livro dos Espíritos mesmo, tem um capítulo que vai falar só do suicídio. E aí ele vai falar desgosto pela vida e tédio levam ao suicídio. Então, na minha cabeça foi o máximo que eu consegui atingir, foi essa explicação. Porque o desgosto aqui também entra como uma morte violenta. Existem pessoas que a partir de um desgosto, Erasmo está falando, elas simplesmente se deixam morrer. Já viram isso? Eu estou atendendo uma paciente que faz 1 ano que ela está no leito. E ela já podia estar andando. Foi um AVC. Ela já poderia estar andando. E ela não se esforça, nada. Ela não quer nem tomar banho. Para a filha dar banho tem que ser no leito e ela grita para os vizinhos escutarem. Então ela recusa alimentação, medicação, cuidados básicos, porque ela quer morrer. Então ela já tem 1 ano que ela está lá. Hoje ela levantou e me ajudou a andar, gente. Aí eu ganhei o dia, eu falei, eu não estou acreditando que isso aconteceu. Então eu estou pedindo a Deus para não ter sido só hoje e que ela fique motivada para realmente retornar para a vida. Mas é o exemplo do desgosto, a pessoa simplesmente se joga lá e espera. Mas no caso aqui, Kardec colocou como morte violenta esse desgosto também. Vocês vão ler lá, vai ter desgosto. Foi o que eu consegui chegar, tá? Mas aí vocês vão ler lá, vai estar desgosto, tá bom? Então, todas essas mortes, incluindo suicídio, é morte violenta. Ele vai ficar surpreso, mesmo com suicídio. Ele estava forçando a barra, ele quis morrer. Mas o que acontece? Qual é a surpresa dele? Que inclusive diz que tem Fala. Ele não morreu. Ele não morreu. Ele não morreu. Então, para ele, o espanto é que ele está vivo. Ele passa, inclusive, por um desapontamento, porque ele queria ter morrido. Acabou, vou extinguir aqui. Não quero saber de mais nada. Não quero saber de mais nada. Mas o que acontece? Não morreu. Então, ele fica espantado com isso. E ele... Daí eles vão falar mais pra frente, eu vou terminar aqui e falar que ele fica todo espantado e tal. Mas a maior questão do suicídio, né, pelo menos das pessoas que tentam suicídio, é que elas querem acabar com a dor. Eu fico imaginando as pessoas chegarem no mundo espiritual e ver que a dor está pior ainda. E por isso que a gente costuma fazer esse trabalho no mês de setembro, mas na verdade eu acho que a gente vai falar disso o ano inteiro, principalmente nós espíritas que acreditamos na imortalidade da alma. Porque você pensa bem, na dúvida, vale a pena a gente tentar? Só pela dúvida já não vale a pena tentar. Porque o que é que nós apresentamos para as pessoas? Que ele vai se deparar com condições muito piores. Quando ele chega lá, o corpo dele está morto e ele não. E ele tem toda uma infração com a lei, ele vai ter que resgatar. Ele vai sofrer de dores que estão ali em relação com a causa da morte, com a forma como ele se matou, como ele morreu. Vai sofrer por tempo indeterminado, sofrer inclusive do peso na consciência, da própria culpa do ato que foi cometido. Vale a pena passar por isso? Todas essas tormentas, vai lá para um umbral de choro e ranger de dentes, ser perseguido, sabe Deus por quanto e quanto tempo? Então quando a gente começa a falar sobre isso nas palestras, e fala, e conversa, e já vai trazendo assuntos que motivam a pessoa a ter esperança, a ter fé. Vamos lá, todo mundo sofre, mas a gente tem que tentar e vai melhorar e vai dar tudo certo. Na dúvida a pessoa fala, então não quero mais. Sabe que a religião pode ser um dos fatores aí que a gente às vezes utiliza para manter. Você fala, no que você acredita? Eu acredito em tal coisa. Tá, mas se você acredita nisso, você vai tentar mesmo? Isso. Imagina como é que pode acontecer. Eu acho que tem que ser sempre nesse lado. Verifica ali no que é que ele acredita e aí já vai trabalhando esse lado. Eu acho que é fundamental. Vamos mudar? A próxima questão ficou bem pesada, a próxima questão, porque a próxima questão ele vai falar sobre decapitação. Lembra da Alice e a moça falava assim, cortem-lhe as cabeças! Então, decapitação é que naquela época lá acontecia com mais frequência, né? A época de reis, de rainhas e tudo mais, e virava e mexia e eles cortavam as cabeças mesmo.
Kardec, então, está questionando como é que funciona isso em relação à consciência de si mesmo. Por quê? A partir do momento que cortou a cabeça, e eu acredito que Kardec deve ter pensado assim, mas o cérebro, né? A energia vital do próprio cérebro, do pensador e tudo mais. E aí, ele tem consciência de si mesmo? Pelo menos por alguns instantes, após a decapitação, o espírito vai ter consciência de si mesmo? E aí os espíritos falam o seguinte, sim, ele pode ter, por alguns instantes, a consciência de si mesmo após a decapitação. Mas nós precisamos nos lembrar que, frequentemente, o medo da morte faz com que ele perca a consciência antes do golpe fatal. Vejam só, eu não tinha parado para pensar nisso, porque eu também nunca parei para ficar pensando em decapitação. Mas, pensa bem, o cara tá lá, no auge. Era mais ou menos assim, né? Ficava ajoelhado com a cabeça aqui, ó. Só de olhar aqui já não é legal, né? O que eu tô fazendo. Desculpa, gente. Mas o importante é considerar que se a pessoa já está ali naquela posição, sabendo que dentro de alguns instantes ele perderá a sua cabeça, ele está morrendo de medo. No que ele está morrendo de medo, o que acontece com ele? Ele desmaia. Ele perde a consciência. Não é isso que acontece quando a gente está falando de paciente? Lembra da Lucinda? Do carro? Lembro. Fala pra eles, moço. Tá todo mundo aqui batendo um papo, tranquilo. Vai lá. Não, é que tinha uma moça que ela é gente boa, fazia o bem. E aí tinha um trauma a acontecer, né? Ela ia passar por um acidente violento. Realmente aconteceu um acidente. E à vista de quem está de fora, ela sofreu. Mas aí, no decorrer do livro, conta-se que segundos antes de acontecer, ela foi levada pela espiritualidade. Perdeu a Ela consciência. não passou pelo trauma. Então aí, realmente, é como se apaga tudo. Estranho, né? Ela morreu antes de morrer. E não viu nada, né? Apagou tudo aqui, ó, não viu nada. Mas ele fala aqui, se ele não perdeu antes, ele pode conservar alguns instantes. Tudo isso vai estar relacionado com a vitalidade do cérebro. Então, essa consciência que ele tem de si mesmo só vai cessar com a morte orgânica do cérebro. E aí ele fala assim, isso não quer dizer, e agora pega lá o que você falou, que o perispírito esteja completamente liberto, separado do corpo. Claro que não, porque também foi uma morte violenta. Ninguém foi para lá para soltar ali os fiozinhos que a gente sabe, né? O plano espiritual também vem para fazer o desligamento e tal. Ou foi desligado, eu falei, por conta de idade avançada, ou por conta de uma doença que foi então desgastando ali algum órgão específico e ele foi se soltando. Não aconteceu nada disso, o cara estava cheio de vitalidade, foi contra o rei, falou um negócio estranho lá. E aí naquilo, ele ainda está com o perispírito ligado ao corpo. Novamente, Kardec explica, falando das mortes violentas nessa hora aqui. Falando que se a vitalidade, a força vital está intensa neste organismo, isso quer dizer que os elos que prendem o perispírito ao corpo são muito fortes. Por isso que o completo desligamento será demorado. Então, uma coisa é aquilo que nós falamos, né? Que vai lá e passa pela perturbação. Outra coisa é falar do perispírito. O perispírito ainda pode ficar por um longo período. E quanto mais tempo o perispírito fica ligado ao corpo, mais tempo leva para esta perturbação acontecer. Mais um pouquinho na frente ele vai falar que a perturbação leva de algumas horas, podendo levar meses ou anos. Então isso quer dizer que ele vai ficar sentindo todos os efeitos ali daquele corpo. Eu também já falei isso nessa casa no outro dia, né? Que é bem desagradável para o espírito.
enfim. E aí eu falei dessa parte, e ele vai entrar aqui na perturbação dos espíritos. Eu estou na questão 163, essa é rapidinha que a gente já falou. A alma tem consciência imediata de si mesmo logo após a sua separação do corpo? Nem sempre, porque vai depender deste estado de perturbação. Ele pode ficar muito confuso no mundo espiritual. Ele já até se soltou completamente do corpo, mas completamente em termos, porque eu acabei de falar que a Herói falou, Paula, melhor isso aí, porque você acabou de falar que eu ainda tem os lacinhos, pega no meu pé, gente. Pega, tá aqui ainda alguns laços presinhos. Que bom que ele faz isso pra você. Ele é muito bom, né? excelente, gente. Estou totalmente da matéria, mas ainda tem... Deu pra entender, Sim. moço? E aí, por isso que ele ainda tá sentindo os efeitos da Perturbações desse perturbação. mundo, dessa matéria. Isso, ficou claro, Porque acho né? que até não, ele ia falar desde o caso lá do moço do acidente, Aham. porque tipo, se ele tá, quando tá no velório, não é? Isso vai falar também disso daí. Tá lá no velório, tá todo mundo chorando, o outro fala, esse devia ter ido mesmo, né? Aí Isso. começa as coisas, né? E ele tá ali pensando, Horrível, né? horrível. Ele tá ali, olhando pra um, olhando pro outro, falando, Isso, nem sempre ele vai ter a consciência de si mesmo, a consciência que é ele que está naquele velório. naquele velório. Eles falam aqui que ele pode, inclusive, participar do próprio velório e falar assim, mas quem é esse que está sendo velado? Como se ele estivesse participando do velório de um estranho, como se não tivesse nada a ver com ele está por ali, por quê? Porque ele não tem consciência do que aconteceu com ele. Ele ainda não entendeu que ele morreu. Então, nesses casos, já vou pular aqui, porque falou que não vai dar tempo de eu falar tudo como assim, espírito. Mas eu vou tentar, gente. E aí ele gente, eu vou ter que correr. Que tanto você quer falar pra eles? Não, tem 20 minutos ainda. Ele Sei sabe que ele quer falar bastante pra coisa. vocês hoje. É normal interromper para falar Pode alguma coisa? falar, é. Tá, é uma coisa assim. Vocês leem no livro dos Espíritos sobre a morte. O que seria a morte? Eles falam, vós morreis todas as noites e não percebem. A gente passa por estado de perturbação todas as noites e a gente nem sabe que está dormindo. Olha como que é sinistro. A gente treina a vida inteira e ainda assim não se habitua. Não acostumou. Perde a consciência quando Não é. dorme. É verdade. Né? A gente só vai saber quando acordou, né? Então não sabe nem onde está. É assim. E aí ele fala assim, que essa perturbação vai depender da elevação do espírito, que se for um homem que já é um homem purificado, ele vai ter a consciência de si mesmo, sim, porque ele já, em vida, ele já foi se desprendendo da matéria. Então, quando ele chega, aí é aquele caso que a gente estava falando no início, chega lá no mundo espiritual, é bem recebido, é outra história, porque ele já está auxiliado, purificado. né, durante o que ele está passando ali no sofrimento. Isso, no momento ele da tem morte. consciência. Então, tudo depende de quem foi este homem em vida. É mais purificado? É outro nível. Ele está consciente do que está acontecendo. Não, ele não está atordoado. Então, sim, ele consegue, mas porque já foi se desprendendo da matéria. Agora, para o homem materializado, aquele materialista, Meu carro, minha casa. e é completamente diferente. Porque ele se sente preso ao corpo por muito mais tempo. Até porque ele não quer se soltar dele. Ele quer, igual o senhor falou, ele quer a casa, ele quer o carro, ele quer o corpo dele para fazer as coisas dele. Então ele se sente preso por mais tempo. Então isso é que está relacionado aqui com a perturbação. A última questão aqui é a 165 para fechar o capítulo, minha senhora. E aí o que ele fala? Que o conhecimento do espiritismo auxilia muito, tem a ver lá com o que a gente estava falando também dos suicidas. Auxilia muito, porque enquanto a gente está aqui na conversação, a gente está assimilando essas ideias, a gente está entendendo. E quando chegar no nosso dia de partir, a gente até pode passar pela perturbação, mas nós vamos conseguir mais rapidamente compreender tudo o que aconteceu. Diferente dos outros que nunca pararam para pensar nisso. É verdade. Eu até escuto assim, é horrível a religião que você segue, Paula, sabe por quê? Você já percebeu que você só fala de morte? Que coisa horrorosa, porque vocês só falam de morte, gente. Nunca vi uma doutrina que fala... Ninguém morre.
Aceitar tudo, diz que aceita. Ai, mas Nós que só fala chato. de morte, como que Nossa, pode? só sofrer. A gente nem acredita que Só morre. deixa a matéria. Né? Fala que a gente só fala de morte. Mas se nós conseguimos entender esta transição e a nossa vida que é eterna, quando passarmos por este momento, por esta fase que todos passaram, nós vamos encarar de uma forma diferente, inclusive de uma forma natural, como tem de ser. Uma forma natural, da mesma forma que deveria ser nascer, passar pelas transições diversas da vida, mudar da fase da infância para a fase da adolescência, para a maturidade. Cada fase tem o seu valor, tem o seu equilíbrio, precisa acontecer para nós. E a morte é só mais uma fase que precisa acontecer. Então, sim, ele disse que o conhecimento do Espiritismo vai ter uma influência muito grande neste tempo de perturbação, neste tempo na forma como nós vamos encarar esta nossa passagem. Porém, o senhor já ia perguntar uma coisa, né? Espera só um minutinho que eu vou terminar o porém. Não. Ele falou assim, porém, aqueles que fazem o bem e que têm uma alma pura, conseguem ter uma influência muito maior neste processo que nós já entendemos então aqui. Porque sermos puros de coração, termos bom caráter, realizarmos bem os nossos deveres, fazermos boas obras, fornecem para nós já hoje essa situação de seres que são um pouco mais purificados. E aí a gente consegue fazer essa passagem de forma muito melhor, mais tranquila. Mas você ajuda também a pessoa que está fazendo a passagem, compreendeu? Passar mais tranquilo. Que nem eu estava te contando aquele dia. Sim. No dia 1º de novembro foi que a minha esposa fez a passagem. E estava eu sozinho no quarto com ela. Eu vi que ela estava respirando, mas não tem que ficar, a pessoa ficar segurando, ai meu Deus do céu, ajuda, dá vida, dá isso. Não. Chegou a hora de cantar para subir, tem que subir, vai fazer o quê? E aí, eu vi que ela parou de respirar, eu falei, vai com Deus, filha. Rezei, fui lá, chamei a enfermeira falou, não, vou chamar a médica. Aí vem colocar aquele negócio para ver se parou mesmo. Rezei e acabou no show. Agora, se você fica ali sugando a pessoa, não, agora não. Prende. Vai prende. Então faz todo sentido isso que o senhor falou também, que a gente não vai encontrar no livro experiência de vida assim, né? Então, isso que o senhor falou é legal, porque até então nós estamos falando aqui dos recursos que nós temos para facilitar o nosso desprendimento. Mas do jeito que ele falou, o quê? Essa forma de encarar a vida, quando você está com um ente querido ali já fazendo a passagem, você também fornece consolo, esperança, tranquilidade e paz, que é o que a pessoa está precisando. Já pedi para quem for ajudar ela, que é o pai dela, a mãe dela, que ela gostava mais que... Fala assim, vem, gente, vem. Ó, vou continuar aqui. Todo finalzinho de capítulo, Kardec faz ali um resuminho, né? Então é do resuminho que a gente vai falar agora, bem rapidinho, a gente já finaliza aqui, ó. Ele está falando de no momento da morte que nós falamos, tudo é confuso, ele tenta se reconhecer, mas ele tem dificuldade, ele fica atordoado. Então é isso que vai acontecer naturalmente com todas as pessoas que passam pelo desencarne. O que mais? Ele fala que é como se nós, aqui, estivéssemos dormindo e despertássemos de repente assim de um sono bem profundo, a gente não fica um pouco atordoado? De repente, cheguei na casa do paciente esses dias, do seu Barnabé, 3 horas da tarde, ele já tinha feito um monte de coisa até aquele horário, e ele estava dormindo em paz, e eu, seu Barnabé! Seu Barnabé! Imagina como é que o seu Barnabé acordou, gente? Assim que ele acordou, desse jeito. E aí, vocês acham que ele ficou calmíssimo ou ele ficou atordoado? Atordoado. Então é mais ou menos isso que acontece, o que eu fiz com o seu Barnabé. Seu Barnabé! Aí seu Barnabé, aí é mais ou menos isso, um despertar de um sono profundo e você tá meio confuso. Inclusive, às vezes a gente não sabe nem onde a gente está. Você fala assim, mas será que eu tô na minha casa? Que horas são? Que dia é hoje? Então é isso que acontece com algumas pessoas, tá? O que mais? Lucidez e memória passada. Aí vocês vão falar assim pra mim, mas e as minhas memórias passadas das outras vidas? Será que eu vou lembrar assim de imediato? Não. Vai depender do quê? De como se apaga a influência com a matéria.
Aí volta as lembranças do passado, sua memória dessa vida e de outras. Aí você vai resgatando tudo de novo, conforme você vai abandonando a matéria. Vai voltando. Vai voltando tudo. Super legal, inclusive. Perturbação, eu já falei, horas, meses ou anos. Aqui, e aí falei também, nessa parte eu não falei não, mas eu falei aqui também do estudo do conhecimento do Espiritismo. Aqueles que tentam aprender sobre a vida futura também terão mais facilidade aqui no desprendimento, porque lógico, você tentou aprender sobre a vida futura, sobre o porvir, sobre o mundo espiritual, você já começa a ter convicção de tudo isso que eu estou falando. Você crê nisso aqui que eu estou falando. E aí fica muito mais fácil para você fazer essa passagem de forma tranquila e harmoniosa. Apresenta aspectos particulares. Ele voltou a falar da morte violenta aqui, naqueles casos que nós já falamos. E ele diz que ele fica espantado, não acredita que está morto. O suicídio é o melhor exemplo para isso. Porque ele não acredita que ele está morto e ele ainda sustenta que ele não está morto. Aí nós vamos lá para a comunicação e aí ele fala assim, eu não morri. Que história é essa, falar que eu morri? Inclusive, às vezes ele até esquece como foi que ele se matou. Ele tira essa página, arranca do livro da memória dele, essa página. Ele não lembra como é que ele cometeu o suicídio, porque ele está vivinho da Silva. Aí ele fala, que história é essa que eu morri? Eu não morri não, eu não fiz nada disso. Eles estão falando que eu sou suicida, por que se eu não fiz nada disso? Exatamente porque ele não consegue considerar, mas porque é uma morte violenta. E aí ele fala assim, ele vê seu próprio corpo, lembra lá do velório que a gente estava falando? Ele vê seu próprio corpo, é verdade. Vamos voltar aqui, ele quer que eu volte, gente, com acidente de carro. Porque ele falou que, pensa que o corpo está caído no chão, foi arremessado. E aí ele está vagando mesmo por ali, ele se depara com o próprio corpo. E ele não entende. Porque é como se tivesse uma dupla imagem dele. Ele está ali e ele está aqui. Ele não consegue entender o que é que está acontecendo. Ele volta para a casa dele, numa fração de segundos, porque é tudo através do pensamento. E quando ele chega na casa dele, ele vai falar com os familiares. Não sei o que está acontecendo. Mãe, eu não sei o que está acontecendo hoje, mãe. Mãe, você lavou minha calça, mãe? A mãe não responde. E ele fica achando aquilo tudo muito estranho. Por que que as pessoas que ele estima não conversam com ele? Parece que não estão escutando o que ele diz. Tem um monte de filme legal, Passageiros, né? Passageiros é um filme muito legal que fala disso que eu estou falando e vai falar inclusive de mortes coletivas, que é o finalzinho aqui do resumo do Kardec. Para eu chegar no finalzinho do resumo, vou pular isso aqui que ele está falando, vocês já entenderam tudo. E aí ele fala aqui, para aumentar essa ilusão, ele acha muito estranho que ele está com um corpo que é parecido com o antigo, mas ele ainda não conseguiu entender que aquele corpo que ele tem agora tem uma natureza etérea. Só que em algum momento ele vai perceber que ele não consegue palpar, diz Kardec. Só que Erasmo fala, vamos nos lembrar que o espírito pode se fazer visível e tangível, aí palpa, com o poder do seu pensamento, mas não é de uma hora para outra. Então compreendo eu que nessa parte aqui, ó, desencarnou agora, está totalmente perturbado e aí não está conseguindo mesmo nem se palpar. Tá? Muitos não se dão conta que morrem, principalmente aquelas pessoas que mesmo estando doentes, elas nunca pensaram em morrer. Isso vai estar lá no livro, eu achei muito legal também. Porque tem muita gente que é assim, não quer nem pensar, tem horror à morte. Ele não quer pensar que ele pode, que ele vai morrer, mas ele isola essa ideia, não quer chegar nessa conclusão. E é por isso que eles não vão se dar conta de que morreram e podem assistir ao próprio funeral. É nessa hora aqui que ele coloca isso. Para finalizar, porque o Wagner já entrou na sala. Boa noite, minha linda. Perturbação. Nada tem de dolorosa para o homem de bem, que para ele vai ser calmo, tranquilo despertar. Já
angústia e ansiedade para aquele que tem a consciência pesada. E aí sim, o desencarne coletivo, nem todos que desencarnam ao mesmo tempo vão se reencontrar. Então, lá no filme Passageiros, spoiler, é um acidente de avião. Todos desencarnam ao mesmo tempo, mas eles não se encontram. Por quê? Pode ir cada um para o seu lado, buscar ali suas necessidades e os seus afetos. Então, realmente, eles não vão considerar que estão mortos por determinado tempo, tempo da perturbação, então horas, meses ou anos, e então podem não se reencontrar e não sabem nem o que está acontecendo. Para finalizar, alguém quer fazer pergunta ou comentar alguma coisa legal? Claro que sim. Legal ver a parte da professora, Não, né? não é só sobre tudo isso, existem vários filmes. Vários, muito falando legais, dos eu adoro. Aqui da Nicole Kidman. Isso é excelente, os outros, maravilhoso, mostra tempo e espaço diferentes no mesmo ambiente. Nota 10, os outros, gente. Mas eu falei os outros, eu falei muito legal esse filme, eu não ia lembrar. Os outros eu falei Amor Além da Vida, falei Passageiros e tem mais vários que são muito interessantes e vão falar exatamente disso aqui que a gente está comentando. Só uma curiosidade. Curiosidade, vai. Dos que morrem e dormem. Tem até um livro do Chico, que tem uma aula de pessoas dormindo. Eles morrem, mas eles acreditavam que vão viver o sono dos meus, que ficam por tempo determinado. É tudo a mente, né? Então tem isso também, tá? Na morte violenta, no suicídio, ele pode se recusar a ir para outro lugar, ele quer permanecer aqui, ou ele vai de qualquer maneira. Então, o senhor está falando lá das zonas umbralinas que dizem que eles costumam ir, Vale dos Suicidas? Dependendo da situação, ele não tem que querer. A própria mente dele, ele não sabe disso, mas é a própria mente dele que vibra e manda ele para esses locais. Então, ele pode não querer ir para estes locais, mas é a própria mente, através de vibrações, que nos envia para os locais onde nós temos afinidade. É por isso que a gente fala assim, porque Deus foi injusto. Não tem nada de injusto, está relacionado com o nosso caráter, com as nossas ações enquanto encarnados. Mas cada um vai para um local apropriado ao seu nível evolutivo, ao seu grau de elevação, em decorrência dos seus próprios pensamentos. Eu achei legal da primeira questão que teve, né? Que estava falando de como ele vai se ver, né? Se identificar. Sim, mas eu fiquei pensando assim, na nossa vida aqui na Terra. Muitas pessoas fazem muitas coisas que ninguém nem sabe. Exatamente. Fazem tudo pelas costas ali, às vezes. Muito legal. Às vezes não é nem que saiu matando, mas às vezes fez fofoca, caluniou e ninguém nem descobre. Colocou uma máscara. Colocou uma máscara que é a melhor pessoa do mundo, mas está fazendo maldade, só que chega lá, todo mundo tudo descobre. é revelado. O livro eu acho que é Depois da Morte, de Leon Denis, é um livro incrível e é ele que vai falar disso que eu estou falando, que fica gravado no perispírito. Eu achei fundamental falar sobre isso, porque realmente você vê que cada questão do Livro dos Espíritos é um leque, né? Então você vai completando com outros livros, com filmes, com o que a gente tem na atualidade e a gente consegue entender direitinho. Mas é perfeito, porque é o corpo que vai camuflar isso daí. Tem aquele bichinho, como é que é o nome? O camaleão. Então é o corpo que vai camuflar tudo isso. Deixa apagado o que você faz. O corpo saiu, o perispírito mostra tudo. Incrível, revela exatamente a pessoa que você é. Se os criminosos, é como um filme e fica passando aqui as imagens, o tempo inteiro. Ele vê o que ele fez e todo mundo vê o que ele fez. Então aqueles crimes ficam aqui, o tempo inteiro. É o perispírito dele que faz isso virar essa sequência de cenas. Então é incrível. É isso que eles chamam dos quadros quando tá na quadro mental. Que eles falam bastante. Veja os seus quadros. Os quadros a pessoa às vezes mentais. começa a sofrer muito aí, né? É tudo da mente daquela pessoa mesmo. Acho que eu vou encerrar, deu tudo certo, né, gente? Muito obrigada, muito obrigada. Amado Senhor Jesus, nós agradecemos pela oportunidade de estarmos encarnados e desencarnados, envolvidos em seu nome.
Agradecemos a excelente atuação dos nossos mentores que nos fizeram compreender as palavras do Livro dos Espíritos, que nos encaminha para atos mais nobres, para atos retificados, onde nós temos a certeza de que precisamos ser mais responsáveis e laboriosos nos nossos deveres diários. Eu agradeço a Erasmo por mais esta oportunidade, que possamos sair daqui envolvidos no amor de Deus e na paz do amado Mestre Jesus. Gratidão por este trabalho, paz e luz a todos os meus irmãos. Muito obrigada, irmãos. Obrigado pela presença. Paula. Mas eu tive que tomar banho, eu tinha falado muito atrasado. Tchau, Tchau, até a boa próxima. sorte, até a próxima. Uma licença, gente.